pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo do máximo divisor comum, mais conhecido como MDC. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. O máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, é o maior divisor ao mesmo tempo de dois ou mais números. E nós, quando falamos desse máximo divisor comum, nós usamos o símbolo, né, que é as iniciais, MDC. Então aqui eu estou falando assim, ó, máximo divisor comum de 18 e de 12. Pessoal, como o máximo divisor comum é o maior divisor, eu escrevi aqui os divisores do 18 e escrevi aqui os divisores do 12, só para eu te mostrar a ideia inicial. Mas eu não vou ficar fazendo desse jeito, porque esse processo é mais longo, tá bom? Então, ó, divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observa que o 18 e o 12 têm alguns divisores em comum. Por exemplo, o 1, o 2, o 3 e o 6. Então eles têm ali 4 divisores em comum. Entre aqueles divisores tem um que é o maior, que é o 6. Ó. O maior divisor comum entre o 18 e o 12 é o 6. Então eu falo que o MDC de 18 e 12 é 6. Ok? Porque máximo quer dizer o maior divisor desses dois números. Tá bom? Só que eu disse a vocês que eu não vou ficar fazendo desse jeito, porque esse processo aqui é um processo mais demorado. Escrever os divisores para depois verificar qual que é o maior é um processo mais lento, né? Isso aqui é só para você entender que pode existir vários divisores, mas o que eu queria era o maior deles. Então como é que nós vamos ficar fazendo isso? Nós vamos usar a decomposição em fatores primos do 18 e do 12. E eu vou fazer novamente os dois, só para você ver que eu vou encontrar esse mesmo 6. Então eu vou fazer aqui, ó, o 18 e o 12. Vou riscar aqui do lado, que eu vou fazer a decomposição ao mesmo tempo, ou a decomposição simultânea do 18 e do 12. Lembrando, em fatores primos, hein? Então eu vou começar a dividir, olha. Vou começar a dividir aqui por 2. E aí o que a gente vai fazer? Quando esses dois números dividirem por esse, eu vou marcar o número. Por que eu marco? Porque ele é divisor comum dos dois, tá bom? Então, ó, eu já vou começar marcando esse 2. Porque o 18 e o 12 divide por 2. Então, o 2 é divisor comum dos dois. Então, ó, 18 dividido por 2 é 9. 12 dividido por 2 é 6. Vou continuar dividindo por 2. Porém, eu não vou marcar esse 2. Por quê? Porque o 9 não divide por ele. Eu só marco quando todos os números aqui dividirem por ele. Tá bom? O que eu vou fazer com o 9? Já que o 9 não divide, eu vou repetir o 9. E vou dividir o 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Agora eu vou dividir por 3. Não dá mais para dividir por 2. Observa que esse 3 aqui, ó, eu vou marcar. Eu vou marcar por quê? Porque o 9 divide por ele e o 3 também divide por ele. Então, fazendo a divisão, 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E para finalizar a decomposição, eu vou dividir de novo por 3, né? E não vou marcar. Por que eu não vou marcar? Porque o 1 já chegou aqui. Aqui, ó, o 12, a decomposição dele acabou, já chegou no 1. Então só vou finalizar aqui, ó, 3 dividido por 3 é 1. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois números que eu marquei, o 2 e o 3, e vou multiplicar. Então o MDC do 18 e do 12 é o 2 que eu peguei e marquei, vezes o 3, que vai dar 6. É exatamente o que nós vimos aqui quando eu fiz os divisores. Observa que dessa forma eu não preciso escrever os divisores.
a resposta já é imediata, dá menos trabalho, tá bom? Fica mais prático da gente fazer. Então, quando falar de máximo divisor comum, é melhor fazer a decomposição em fatores primos, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, a decomposição do 14 e do 25 para fazer o MDC dos dois. Então, ó, 14 e 25. Vou fazer a decomposição deles, hein? Vou começar dividindo por 2, porque aqui divide por 2, né? Só que eu não vou marcar esse 2. Por quê? Porque o 25 não divide por ele. Lembrando que eu só marco aqueles números em que é divisor de todos os outros aqui, tá bom? Então, 14 dividido por 2 dá 7. O 25 não divide, vai repetir. Não dá mais para dividir por 2. Vou por 3, também não divide por 3. Então eu vou dividir pelo 5. O 7 não divide por 5, então eu não vou marcar esse 5. Vou repetir o 7. 25 dividido por 5 dá 5. Vou dividir de novo por 5 e não vou marcar ele. Por que eu não vou marcar? Porque o 7 não divide por 5. Vou repetir o 7. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui já chegou no 1. Então eu tenho que dividir só pelo 7, que é primo aqui, né? Divide por 7, dá 1. Observa que eu não marquei nenhum número. Aí você fala assim, professor, se não marcou, não existe máximo divisor comum? Existe. O máximo divisor comum, quando eu não marco nenhum número, é o 1. Por que é 1? Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando eu fiz os divisores, o 1 aparece. O 1 é divisor de qualquer número. Então, quando eu não marcar nenhum, a resposta é 1. E quando o máximo divisor comum for igual a 1, quer dizer que esses números, o 14 e o 25, ó, 14 e 25, são primos entre si. Ok? Ah, professor, quer dizer que o 14 é primo? Não, o 14 não é primo. Quer dizer que o 25 é primo? Não, o 25 não é primo. Mas como o máximo divisor comum dos dois deu igual a 1, quer dizer que o 14 e o 25 são chamados de primos entre si. Entre eles, o maior divisor é 1, não é? Então eles são primos entre si. Então toda vez que você ouvir falar assim, nossa, esses números são primos entre si, quer dizer que o máximo divisor comum deles é 1, tá bom? Vamos fazer aqui o nosso último exemplo, ó. Máximo divisor comum de 120, 180 e 504. Pessoal, observe que são três números grandes. Se fôssemos fazer desse jeito, ó, demoraria bem mais tempo, né? Gastaríamos bem mais tempo. Então, por isso que eu falei para vocês, é mais interessante fazer a decomposição em fatores primos, simultaneamente daqueles três números, ó, o 120, o 180 e o 504. Vou fazer a decomposição. Vou dividir por 2. E esse 2 eu vou marcar. Por que eu vou marcar esse 2? Porque todos esses três números dividem por 2. Então, 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. 504 dividido por 2 dá 252. Vou dividir novamente por 2. E mais uma vez, esse 2 aqui eu vou marcar. Os três números, divide por ele. Então, ó, 60 dividido por 2 vai dar aqui 30. 90 por 2, 45. 252 dividido por 2 dá 126. Vou continuar dividindo por 2, hein? Só que agora eu não vou marcar esse 2. Observa que o 30 divide por ele. O 126 divide por ele, só que o 45 não divide. A gente só marca quando todos os números dividirem por ele, tá bom? Então vamos lá. Fazendo a divisão, 30 dividido por 2 vai dar aqui 15. O 45 não divide, repete ele. 126 dividido por 2, 63. Agora eu vou dividir por 3. E esse 3 eu vou marcar. Por que eu vou marcar? Porque os três números aqui, ó, divide por ele. Então, fazendo a divisão, 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. 63 dividido por 3 vai dar 21.
Novamente eu vou dividir por 3. O 21 divide por ele. Já que o 5 não divide, eu não vou marcar aquele 3. Vou repetir o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 21 dividido por 3 dá 7. E agora eu vou dividir por 5 e não vou marcar esse 5. Porque o 7 não divide por ele, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 7. E por fim, o 7 aqui dá 1. Observa que eu marquei 3 números. Agora, o nosso MDC, ó, o MDC de 120, 180 e 504 vai ser igual, vou colocar aqui, ó, os números que eu marquei, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Pega os 3 números que a gente marcou e multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Pronto. Então o nosso MDC aqui é 12. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!